Boa tarde, paz do Senhor a todos, como vocês estão? Vamos para mais um devocional do dia, e o nosso devocional hoje vai ser aqui em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Bom, esse versículo, ele é muito objetivo, né, gente? Ele vai muito direto ao ponto, porque diz claramente que o Senhor vai conservar em paz aqueles que firmam a mente no Senhor, porque isso mostra confiança. E o que é a gente firmar a nossa mente no Senhor? É quando a gente não se deixa ser abalado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pela tristeza, pelo dia mau. Eu não tô dizendo aqui que a gente não pode chorar, que a gente não pode sentir a dor. Sim, a gente pode, porque isso é da nossa natureza, isso é válido. O Senhor Jesus também chorou, o Senhor Jesus também sentiu dor, ele também sofreu. Mas existe uma grande diferença da gente só chorar, só se preocupar e da gente firmar a nossa mente em Deus e confiar nele. E qual é essa diferença? É quando, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio a tudo que a gente está sentindo, a gente escolhe olhar para Deus, olhar para o céu e falar: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Eu sei que isso tem um propósito, sabe? É falar: Senhor, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu refúgio, a minha força vem do Senhor. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou dar conta. Eu preciso do Senhor aqui comigo. A Tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. A Tua palavra diz que com Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Então, isso é firmar a nossa mente em Deus, sabe? É a gente deixar de olhar para tudo aquilo que nos limita e colocar um pouco mais de confiança em Deus. E falar: olha, hoje eu tô passando isso aqui, mas eu sei que o meu Deus, ele é fiel para mudar a minha vida, ele é fiel para mudar a minha história, ele é fiel para transformar tudo, todo esse cenário, tudo isso daqui que tá acontecendo comigo, porque Deus tem poder para tudo. E é a gente falar que para Deus nada é impossível, sabe? É quando a gente rebate tudo que vem na nossa mente de ruim, todas as setas, a gente falar: eu não aceito mais viver do jeito que eu tô, eu não aceito mais esse cenário, eu vou me posicionar, eu vou me firmar em Deus, eu não vou deixar isso daqui me destruir. Hoje eu tô chorando, mas amanhã eu vou me levantar. Eu vou me levantar daqui e eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me entregar nas mãos de Deus, eu vou apresentar isso daqui ao Senhor quantas vezes for preciso, quantas vezes doer, quantas vezes me tirar o sono. E quando fala aqui que Ele conservará em paz, é porque Ele vai derramar sobre cada um de nós a paz que excede todo entendimento, que é aquela paz que, mesmo em meio ao caos, a gente consegue descansar em Deus, a gente consegue ter a certeza de que o Senhor vai fazer alguma coisa por nós, porque a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E isso quer dizer que a gente precisa estar alinhado com Deus, a gente precisa estar buscando, se não vivendo ainda, mas buscando entender qual é o chamado de Deus para nós, qual o propósito do Senhor para nós, porque quando a gente começa a viver o propósito de Deus, tudo na nossa vida vai sendo alinhado, o Senhor vai colocando tudo no seu devido lugar, sabe? E a gente se sente mais forte em Deus, ainda que seja dias de luta, dias de dor, ainda que seja que você esteja no deserto, mas
você vê que Deus tá ali, sabe? Você vê a mão de Deus a cada dia, porque o dia mau, ele passa. Ele passa, ele não dura para sempre. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. E isso é uma verdade, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro. Então, quantas vezes a gente chora uma madrugada inteira e de manhã a gente se levanta, lava o rosto, toma um banho e vai para mais um dia. E no decorrer do dia, a gente observa que aquele peso saiu por completamente, ou muitas vezes apenas diminuiu, mas você se acalmou, as emoções mudaram, sabe? A gente precisa aprender a não se deixar ser controlado pelas nossas emoções, sabe? A gente precisa olhar mais para o Senhor, para tudo aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, ainda que não aconteça no momento que a gente quer, ainda que não aconteça da forma como a gente esperava, mas a gente precisa ter a certeza que Deus vai agir ao nosso favor. Se a gente está caminhando com Ele, se a gente está buscando a presença dEle, se a gente está andando em obediência, Ele vai fazer na hora dEle, no tempo dEle. Às vezes a gente vai passar por um tempinho de espera, mas é Ele nos ensinando, é Ele nos moldando. E nesse tempo de espera, Ele tá ali com a gente, Ele tá sendo nosso sustento, Ele tá mostrando que a presença dEle é mais importante do que a bênção, sabe? Porque Ele não deixa a gente sucumbir, Ele não deixa a gente perecer. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E eu digo a gente porque isso também, tudo que eu falo aqui pra vocês, também é pra mim, gente. O que eu ministro pra vocês, eu também tô ministrando pra mim, sabe? São coisas que eu também preciso, dia após dia, viver, sabe? São mudanças que dia após dia eu preciso lutar com elas, sabe? Porque todo mundo passa por aflições, todo mundo passa por momentos difíceis. A gente não tem a vida só fácil. Ninguém tem a vida fácil, não é verdade? Todo mundo tem seus desafios. Então, assim, nós, seres humanos, a gente precisa parar de tentar fazer tudo com a força do nosso braço e aprender a confiar mais em Deus, a olhar mais para Ele, a buscar mais a presença dEle, a sermos mais fiéis, mais dedicados. A gente precisa deixar a chama do primeiro amor queimar mais na gente. E é esse o versículo que eu deixo para vocês aqui hoje, nessa tarde. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Que vocês possam meditar nesse versículo hoje. Que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um. Que vocês possam sentir o toque do Espírito Santo sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo, que vocês tenham um final de domingo abençoado. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que vocês venham ver a mão de Deus em tudo. Que vocês recebam o livramento do Senhor. Que os céus estejam abertos sobre a vida de cada um que chegar até esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus, gente.